The video you're going to watch is part of the Portuguese for Beginners course. Don't forget to turn on the subtitles, and here below in the description of this video, you will find all the details about the course and also a discount coupon. I hope you enjoy it! Nos módulos anteriores, você estudou alguns verbos específicos, como o verbo ser, o verbo estar e o verbo ter. E lá, você viu como era a conjugação de cada um deles no presente. E você deve ter percebido que eles são muito diferentes uns dos outros. Por exemplo, ele é, ele está, ele tem. São completamente diferentes uns dos outros. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa aprender todas as formas para todos os verbos em português. Para a grande maioria dos verbos, existe uma estrutura que vai sempre se repetir. Por isso, você só precisa memorizar alguns verbos em português e aplicar a mesma estrutura para os outros que você não conhece. E os verbos que seguem essa estrutura são chamados de verbos regulares. E você vai ver que esse é o caso dos verbos gostar, falar e morar, que nós já estudamos nos outros módulos. Os verbos que não seguem uma estrutura são chamados de verbos irregulares. E esse é o caso dos verbos ser, estar e ter. E nessa aula eu vou mostrar exatamente a estrutura do primeiro tempo verbal que nós vamos estudar em português, que é o presente do indicativo. Nós vamos utilizar esse tempo verbal quando falamos sobre coisas da nossa rotina, os nossos hábitos, as coisas que nós fazemos frequentemente. E em português existem 3 tipos de verbos. Os verbos que terminam com as letras A, R, como falar e gostar. Os verbos que terminam com as letras E, R, como comer e beber. E os verbos que terminam com as letras I, R, como dormir e dividir. E essa é a tabela que nós vamos usar para conjugar os verbos regulares no presente do indicativo. Essa tabela pode parecer meio estranha ou até mesmo assustadora, e realmente é. E é exatamente por isso que você não deve se esforçar para memorizar essa tabela dessa forma. O que você deve fazer é memorizar os verbos conjugados no presente. E para isso, vamos escolher um verbo terminado em AR, por exemplo, o verbo falar, um verbo terminado em ER, o verbo comer, e um verbo terminado em IR, o verbo dormir. Falar, comer e dormir. 3 coisas que você faz todos os dias. Tudo o que você precisa fazer é substituir as 2 últimas letras do verbo pelas letras que estão nesta tabela. Portanto, para conjugar o verbo falar, que termina com as letras A, R, nós vamos utilizar a primeira coluna da nossa tabela. Podemos dizer: eu falo, você fala, ele fala, ela fala, nós falamos, ou a gente fala, vocês falam, eles falam e elas falam. Por exemplo, eu posso dizer: eu falo português. Ela fala espanhol. Eles falam inglês. Para conjugar o verbo comer, que termina com as letras ER, eu preciso utilizar a segunda coluna da nossa tabela. Eu posso dizer: eu como, você come, ele come, ela come, nós comemos, ou a gente come, vocês comem, eles comem, elas comem. Por exemplo, eu posso dizer: eu como pizza. Ela come hambúrguer.
Eles comem sanduíche. E por fim, para conjugar o verbo dormir, que termina com as letras IR, eu preciso utilizar a última coluna da nossa tabela. Podemos dizer: eu durmo, você dorme, ele dorme, ela dorme, nós dormimos, ou a gente dorme, vocês dormem, eles dormem, elas dormem. E você pode perceber que eu adicionei um asterisco em eu durmo. Teoricamente, deveríamos dizer eu dormo com a letra O, mas o verbo dormir é um pouquinho irregular e na primeira pessoa do singular ele é escrito com a letra U. Eu durmo. Mas para as outras pessoas, o verbo dormir é completamente regular. Então, eu posso dizer: eu durmo às 11 horas. Ele dorme às 10. Eles dormem às 11h30. E não se preocupe com as horas, porque existe uma outra aula nesse curso que fala exatamente tudo o que você precisa saber para falar as horas em português. Bom, e se você memoriza os verbos falar, comer e dormir no presente, você também memoriza todos os outros verbos regulares no presente. Então, eu posso te mostrar um verbo muito estranho e mesmo sem saber o que esse verbo significa, você vai saber como conjugar esse verbo no presente. Por exemplo, o verbo defenestrar, que é um verbo longo e muito estranho. Esse verbo termina com as letras AR. Então, basta você lembrar a conjugação do verbo falar e você já vai saber como conjugá-lo. Legal, né? Bom, e agora que você já sabe a gramática, nas próximas aulas você vai ver algumas coisas práticas que você pode utilizar para falar sobre a sua rotina.